A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nos vendo neste momento e irmãs. Hoje nós vamos conversar juntamente com o Alessandro ali do Jardim Maracanã, não é isso? E vamos tratar de conversar a respeito da lição de número 10, que fala sobre os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, a primeira parte, né? E para nós iniciarmos esse bate-papo, né, nos foi escrito pelo nosso irmão Daniel, nosso querido irmão Daniel, e a introdução que ele nos deixa, irmão Alessandro, é interessante porque ele fala assim, esse período que Jesus estava vivendo era praticamente os últimos momentos, os últimos instantes que ele estava passando ali com os seus discípulos. E passando esses últimos momentos com os seus discípulos, ele deveria deixar certamente ensinamentos que os fizessem guardar como talvez um dos mais importantes para eles entenderem que, olha, o momento agora é de praticamente uma transição. Eu vou sair de cena e vocês vão entrar em cena. Jesus, então, ele entendia que ele deveria deixar uma marca, né? Por que deixar essa marca de tamanha impressão sobre eles, no sentido de que eles precisariam entender esse momento que eles estavam passando, que eram os últimos momentos que ele estaria ali juntamente com ele, e que este amor com que ele amava os seus discípulos e amou o mundo deveria ser perpetuado de alguma forma, né? Então, para mim ficou bastante claro de que esse amor ele vinha sendo revelado desde o início, desde o Éden, se culminou em Jesus Cristo e não poderia parar em Jesus Cristo. E ele então deveria transmitir este amor através dos seus discípulos, que ele estava então tendo o seu ministério juntamente com eles. Você enxerga dessa maneira também? Como é que você enxergou essa introdução, Alessandro? Pai do Senhor, irmãos. Então, pastor, quando nós olhamos aqui na introdução e partindo desse pensamento aqui que Jesus ele estava próximo a ir para a cruz e depois ser glorificado ao Pai, e ainda puxando um gancho do trimestre passado, que é a missão da igreja em fazer discípulos, nos parece que aqui Jesus ele estava demonstrando, que se trata de um bloco do capítulo 13 ao 17, Jesus estava demonstrando de como seus discípulos deveriam se comportar, porque assim que Jesus ele fosse ao céu, elevado ao céu, ia começar o ministério aqui dos discípulos, que ia dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Então aqui dá um ensinamento de serviço, um ensinamento de amor e um ensinamento de humildade, por causa que agora eles iam começar a colocar em prática tudo aquilo que eles passaram aproximadamente 3 anos e meio aprendendo com o Senhor Jesus. E agora eles estariam praticando com vidas que iam ser alcançadas pela essa mensagem do Evangelho, pela essa mensagem da salvação e de como eles deveriam se comportar com essas pessoas que estariam ingressando agora na igreja. Então, nessa introdução, nós podemos enxergar isso perfeitamente, tirar esse primeiro ponto aqui para poder entender que Jesus ele estava dando uma lição para que depois eles viessem colocar em prática. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente na vida dos discípulos ele nesse exemplo de serviço ao reino de Deus, basicamente aquilo que eles aprenderam com Jesus, né? O próprio texto vai falar, né, que Jesus falou, fazei, eu dei isso como exemplo. A palavra exemplo no grego aqui é a palavra tipo, né, o padrão. Então eles continuaram o mesmo padrão, o mesmo tipo, o mesmo exemplo de serviço a qual eles aprenderam com Jesus. E você falou duas coisas interessantes, né? Primeiro o serviço e o segundo o padrão, né? E os dois, seja o serviço ou seja o padrão, os dois precisam estar baseados em um único ponto, que é o amor, o imensurável amor de Jesus, ou o imensurável amor de Deus através de Jesus. Porque se for simplesmente um serviço
sem ter uma essência, a essência do amor de Deus sobre a nossa vida, ou se for um padrão simplesmente para nós seguirmos, isso é apenas uma filosofia de vida, ou é apenas uma forma de viver, né? Mas quando nós enxergamos o Evangelho nesse serviço, enxergamos o Evangelho nesse padrão, enxergamos o amor de Deus nesse serviço e nesse padrão, deixa de ser apenas uma filosofia de vida e passa a ser realmente a revelação de Deus através dos seus discípulos. E como você tocou em Atos, né, não só através dos discípulos e dos apóstolos naquele momento, mas ao longo da história da igreja, né, que como muita gente gosta de falar, nós é que estamos escrevendo a continuação do livro de Atos. Então, através de nossa vida, este amor que é imensurável, ele é revelado através de um serviço e através de um padrão que Jesus Cristo mesmo deixou. E se esse padrão ele é baseado no amor, e se nós, como cristãos, aprendermos realmente a cada dia que é a essência de Deus revelada em Jesus Cristo, e isso deve ser passado através de nós, então para nós, tranquilamente, tanto o serviço ou tanto o servir como o padrão vai se tornar algo natural na vida do crente, na vida do cristão. Você não pensa assim também? Penso, porque uma coisa é servir, e outra coisa é servir com amor. Um exemplo bem prático que nós podemos dar é de um jovem, completa ali seus 18 anos e agora ele vai ingressar na faculdade, mas ele está indeciso e ele vai entrar numa faculdade de medicina. E depois que ele está concluindo a faculdade, ele descobre que ele não ama trabalhar naquela área, né? E depois ele até começa a trabalhar. Então, mas o coração dele não está naquilo. Então ele vai apenas executar aquilo que é proposto para ele. E assim somos nós dentro da igreja. Nós não devemos fazer algo mecânico, porque se nós só servimos por servir, virá algo mecânico, virá algo fazer por fazer. Eu acho que a igreja de Efésios, ela dá um grande exemplo nisso, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse. Era uma igreja que começou a exercer o seu ministério de uma forma mecânica. O próprio Deus, ele faz sérias repreensões para aquela igreja. Ele fala que vê o trabalho, vê a dedicação, mas era uma igreja que caiu do primeiro amor, né? E esse é o princípio fundamental que nós precisamos ter. Nós percebemos que era uma igreja que ela estava... Deixa eu abrir aqui. Ela estava executando. Se nós olhássemos assim no dia de hoje, a gente ia falar, é uma igreja que perante Deus, ela tem suas aprovações, mas Deus, ele falou para João escrever para aquela igreja que ela tinha deixado o primeiro amor. Então, serviço sem amor virá algo mecânico. Sim. E assim nós precisamos tomar cuidado com o nosso ministério, seja na área do ensino, na área da liderança, do louvor, de qualquer coisa que Deus, ele colocou em nossas vidas, ou que o nosso pastor nos direcionou para fazer, e depois de um tempo nós acabamos esquecendo de fazer isso com amor. E o princípio do amor, ele coloca a excelência, né? E nós obtemos o resultado. Então acho que o amor, ele dá essa excelência no ministério. Então se nós servimos somente por servir, as coisas elas vão ficar programadas e na mecânica. Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, você falando, me recordei aqui, né? Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele vai falar sobre o amor, e ele fala assim, por mais que eu faça N coisas, né? Que eu venda minhas propriedades e eu abençoe alguém, que eu jogo meu corpo para ser queimado em favor de alguém, que eu faça isso ou faça aquilo outro em favor de alguém, se não tiver amor, é como um sino que tine, é oco, é vazio, não tem propósito, não tem... E pensando nisso, o que nos faz remeter este amor de Jesus não está no próprio serviço, não está no ato de servir propriamente dito, não está no modelo, no padrão, né? Já não é de hoje que algumas pessoas às vezes até me perguntam quando vê alguém que não é evangélico, que vê alguém falando em línguas estranhas e me perguntam onde é que você aprendeu a falar essas línguas, né? Não é o padrão, não é a forma, ou não é de hoje que alguém fala assim, que algumas pessoas já me abordaram e disseram assim, eu não faço mal a ninguém, eu procuro
procuro fazer o bem, né? Eu sou uma pessoa certa, sou uma pessoa correta, colocando o foco sempre em si mesmo. Mas quando nós olhamos essa questão do amor de Deus através de Jesus Cristo, Alessandro, eu percebo que não é o ato de servir, não é... Eu entendo que não é o formato, simplesmente. É claro que esse padrão e esse serviço, ele tem que ser replicado como um grande modelo que Jesus Cristo nos deixou, mas o foco dele, o foco que ele tinha, na verdade, e que Deus teve através de Jesus, foram as pessoas. Quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos a Deus, aí o serviço vira um detalhe. O serviço vira apenas uma exteriorização daquilo que você já está transbordando, né? Então, quando alguém vai servir para realizar alguma coisa, quando alguém vai focar em algo, o foco não é executar bem o serviço, o foco não é executar bem o modelo, o padrão. O foco é alcançar vidas. O foco é alcançar a Deus na nossa obediência. Então, claro que esse exemplo ele é fundamental, o formato ele vem nos auxiliar, mas quando nós alcançamos vidas, quando nós alcançamos pessoas, que foi o que Jesus Cristo veio fazer, ele veio para salvar os seus discípulos, ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido, ele veio para que a gente buscasse alcançar Jerusalém, alcançar Judéia, alcançar Samaria, alcançar os confins da terra, alcançar pessoas. Então, esse amor de alcançar vidas, esse amor de eu ser obediente a Deus, ele deve sim ser transmitido através do serviço, através desses formatos, do próprio formato que Jesus Cristo nos deixou. Então, quando você estava dizendo aí, me veio à memória essa mensagem de Paulo, de que, olha, eu preciso amar as pessoas. Eu posso, talvez, executar a melhor tarefa da forma mais bela, eu posso ser o mais criativo, eu posso servir da maneira que as pessoas olhem e os seus olhos brilhem, mas se eu não tiver o objetivo de alcançar pessoas e o meu foco for só na execução da tarefa, aí Deus está desaprovando, porque ele não amou tarefas, ele não amou serviços, ele não amou coisas, ele amou pessoas. Então nós precisamos transbordar e transmitir esse amor dia após dia através desses atos de serviço que Jesus Cristo nos deixou como exemplo, né? Esse é o amor imensurável, né, de Jesus Cristo. A gente já entrou um pouco aqui e pensando nesse amor imensurável de Jesus, né, que não foi um amor colocado por obrigação, não foi um amor colocado por imposição, foi um amor voluntário, né? Como que você enxerga esse amor de Jesus, esse primeiro tópico, nessa sua voluntariedade, nessa sua disposição de se entregar a si mesmo e assim por diante? Eu acho bastante interessante quando o Senhor falou de amar as pessoas. Se nós ler João capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver que o mundo, ele foi alvo do amor de Jesus Cristo. Eu acho isso bastante interessante. João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, ele foi alvo desse amor de Jesus Cristo. E a demonstração do amor de Deus foi ter enviado o seu Filho para nos morrer. Ainda Paulo, lá em Romanos capítulo 5, o versículo 7, versículo 8, ele vai falar que uma pessoa poderia morrer por alguém bom, mas por alguém que não é, somente Jesus, né? E nisso Deus prova o seu amor, morrendo por nós mesmos, nós ainda sendo pecadores. E eu achei interessante também aqui o versículo 1 do capítulo 13 que está aqui na revista, que vai falar: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu estava fazendo uma exegese dessa palavra aqui. Eu acho interessante que aqui ele não vai fazer distinção de Judas, mesmo sabendo que Judas ia trair. Se nós lermos o contexto todo do capítulo 3, nós vamos ver que ele mesmo anuncia que Pedro o negar. Então aqui Jesus ele não faz, amou os seus até o fim. Essa palavra amor no grego é agapense, e a raiz dela vem de ágapo.
E quando nós olhamos numa concordância para poder estudar um pouco dessa palavra para entender o que está dizendo, nós vamos ver que em Mateus capítulo 5, versículo 43, versículo 44, versículo 46, a palavra amor é isso. Ágape, agapaz, e por aí vai as suas declinações. E é interessante que naquele texto Jesus está falando de amar os inimigos. E com isso eu quero dizer, quando nós olhamos aqui que Jesus amou até o fim, ou seja, é um amor incondicional. Porque Judas ali, ele estava contra Jesus, né? A expressão, ele se levantará ao calcanhar, significa que ele era o opositor ali de Jesus, mas Jesus assim o amava. É esse amor de Deus demonstrado para o mundo, para os pecadores e para nós. Só basta nós crermos e aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo para nós sermos salvos. Então, isso eu acho que me tocou bastante quando eu estava meditando na aula, que esse é um amor incondicional. E ainda falando da igreja de Coríntios, nós vemos que Paulo ele faz um contraste. O professor de arqueologia lá no seminário, que vai ser meu professor ano que vem, ele apresentou um trabalho muito interessante pra gente sobre o amor do mundo e o amor de Deus. Ele vai pegar aquele texto de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala se ainda não tivesse amor. É interessante que na cidade de Coríntios tinha o templo da deusa Diana, que eles faziam culto à prostituição. Então o amor que eles conheciam era o amor Eros. E ali Paulo coloca o amor de Deus, que é o amor ágape, é o amor incondicional. Esse amor eles não conheciam. Paulo estava falando de amor para um mundo que não conhecia o amor. E nós vemos que o mundo está pautado muitas vezes nesse amor eros, mas eles ainda não conhecem o amor de Deus. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos anunciar esse amor incondicional. Esse amor que salva, que transforma e que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Eu acho que isso é bastante interessante e isso tocou profundamente o meu coração. Muito bom. Alessandro, e você falando de Judas, alguém às vezes vai questionar, mas Jesus ele amou mais um do que o outro, né? Porque João é que inclinava na sua cabeça, no seu peito, quem estava junto dele sempre era Pedro e Tiago, juntamente com João, os demais discípulos talvez não sentiam tanto amor assim. Na verdade, a nossa concepção de amor, ela foge um pouco do que Jesus Cristo quis nos deixar de exemplo, né? De amar as pessoas efetivamente naquilo que ele quis demonstrar, né? Uma coisa é ter afeição, né, de deixar realmente dele ser mais afetuoso ou ter mais afeição por João, e João estar reclinando no seu peito, por Pedro e Tiago estar sempre junto dele, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus amou mais ou menos um ou outro discípulo, né? Ele tinha mais proximidade, mais afeição, mas certamente pelas Escrituras nós vemos Jesus ensinando todos eles de igual maneira. Você não vê Jesus Cristo destratando nenhum deles ou faltando com respeito com nenhum deles. Você não vê em nenhum momento o descaso tomar conta do coração de Jesus. Você não vê em nenhum momento a falta de compaixão em relação a todos os seus discípulos. Então, às vezes as pessoas elas acabam confundindo a afeição, né, afeto, com um amor que Deus ele revelou através de Jesus e que Jesus veio revelar a nós através do seu sacrifício, de que todos, sem nenhuma exceção, podem ser alcançados. Todos, sem nenhuma exceção, foram incluídos nesse plano de salvação. Todos, sem nenhuma exceção, estão aqueles que adentrarem o Evangelho, aqueles que aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, terão a palavra de Deus como sua regra de fé e todas as bênçãos e benesses que aqui são contidas. Então, em nenhum momento Jesus disse assim: olha, Judas, fica de fora que eu preciso ensinar algumas coisas para os meus discípulos aqui. O amor dele, ele contemplava a todos de igual maneira, embora talvez tivesse João um pouco mais de afeição por ele e ele correspondesse naturalmente, né? Isso não quer dizer que ele amou mais ou menos outros discípulos. E esse amor, ele foi tão forte que, Alessandro, que quando Jesus ele está por deixar um exemplo aos seus discípulos, né, muito embora ele tivesse o seu trono de glória lá no céu, tivesse a destra do Deus Pai Todo-Poderoso, ele não precisaria ter vindo aqui. Ele se esvaziou a si mesmo, ele se desprezou, ele se diminuiu para estar aqui junto conosco, e além de estar conosco como homem, padecendo como homem,
sofrendo tentações como homem, como está registrado na palavra de Deus, após ele ter sido batizado nas águas por João, seu primo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ele foi tentado ali por várias vezes, né? Até que Satanás se ausentou dele, e apesar de tudo isso, de ter a sua glória, esse amor ele foi tão profundo que ainda assim ele vai trazer alguns traços de mais humilhação ou mais humildade, dizendo, olha, apesar de eu estar aqui com vocês, como na situação do lava-pés que é citado aqui pela lição, né? Apesar de eu estar aqui com vocês, de qualquer um de vocês pudesse ter se levantado aí e lavado os nossos pés para nós seguirmos com a refeição ou com a atividade dentro da casa, sabendo que aquelas ruas que estavam ali eram ruas cheias de terra, cheias de barro, todos que andavam por ali, seus pés certamente ficavam encardidos, e quando eles entram na casa, qualquer um, ou talvez principalmente o anfitrião, que pudesse oferecer uma bacia de água, uma toalha, para que todos pudessem se lavar, Jesus, ele nesse amor, ele ainda assim quer deixar mais um exemplo, não só de serviço, mas um exemplo de humildade, e trazendo uma mensagem clara a respeito disso. Ele cinge uma toalha na sua cintura, ele pega ali uma bacia de água e ele diz, eu preciso lavar o pé de vocês. Pedro, claro, né, como todo mundo sabe, já se levanta dizendo, não, os meus pés você não vai tocar, etc. Ele falou, mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo, não? Então lava até a cabeça e tudo mais, né? E Jesus vai dizer assim, não preciso lavar tudo, eu preciso lavar só os pés, o resto você já está limpo, Pedro, ou seja, você já está caminhando comigo. Tem alguns detalhes que a gente precisa acertar ainda, e é nesse momento que eu estou acertando, que não existe ninguém maior ou menor no reino de Deus. Agora, claro que se você quer ser o maior, você precisa ser o que serve mais. Se você quer ser o maior, você precisa ser aquele que dá o exemplo. Se você quer ser o maior, você é aquele que talvez vai se sacrificar mais. Então, eu sou o mestre, nem por isso eu estou esperando que você lave os meus pés. Eu sou o teu rabino, nem por isso eu espero que você cuide da minha higiene. Eu posso muito bem cuidar de você, Pedro. Eu posso muito bem cuidar de você, Tiago. Posso muito bem, porque não é o meu título que é a minha essência, não é o que as pessoas buscam aqui nessa vida que me faz maior que vocês, mas quando eu me ajoelho, quando eu me dobro e faço um ato, uma ação, uma atitude de servir você, e com o objetivo de te alcançar, te abençoar e te honrar. Então, nesse sentido, eu quero deixar um exemplo para você, Pedro. Então, ele se humilha para deixar um exemplo de admiração e de que os outros poderiam entender. Não é porque nós somos os discípulos de Jesus, né, que nós vamos se achar maiores do que os outros que vêm depois, ou maior que os outros que vão chegar daqui a pouco, ou maior do que os outros que não passaram os 3 anos juntamente com o mestre, né? O que você enxerga desse ato do lava-pés também, Alessandro? Esse foi o meu ponto de vista e o que eu consegui entender através da palavra. Algo que também precisa pontuar, antes de eu dar uma consideração, é que às vezes pode chegar alguns irmãos que são novo convertidos, né? Começam a frequentar a escola dominical. Sim, por favor. Já recebemos também alguns irmãos assim na igreja que vieram de algumas denominações que durante a ceia eles praticavam esse ato e falou aqui vocês irão fazer. Aqui não é uma doutrina, não é uma doutrina que Jesus estava fazendo, né? A doutrina é a ceia e o batismo e não o lava-pés. Muito simples, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que nós encontramos ali a prática dos apóstolos, a prática da igreja, nós vamos ver que os apóstolos, eles não fizeram isso. Nós vamos encontrar até o ato de partir o pão, alguns intérpretes da Bíblia vão falar que ali representa a ceia, né? O ato de partir o pão, mas nós vamos encontrar os discípulos lavando os pés. Nós só vamos encontrar uma referência lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, quando Paulo está falando das viúvas, que se serviram bem, se lavaram os pés dos apóstolos, mas ali também não está querendo fundamentar uma doutrina. Ali Paulo está falando muito claro daquilo que Jesus fez, né? O exemplo de serviço prestado ao reino de Deus. Então aqui não está ensinando uma doutrina.
E é interessante esse texto aqui, que nós podemos pensar em duas coisas. Olhar duas palavras gregas que traduzida para nós é servo. Uma, ela não é popularmente traduzida como servo, que é a palavra diaconia. Eu vou abrir aqui Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27. A palavra diaconia, ela pode ser traduzida como servo, não no sentido de um ofício, no sentido ministerial, mas no sentido padrão para todos. Aqui, Mateus capítulo 20, versículo 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o serviçal. A palavra serviçal aqui é diaconia. Olha o versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Aqui já é doulos. Então nós temos duas palavras no grego que podemos entender como servos. Diaconia, que é traduzido mais como ministro, não no sentido eclesiástico, no sentido de ofício, mas no sentido de todos nós devemos servir ao reino de Deus. E doulos. Doulos, essa palavra é escravo. E é essa palavra que nós encontramos aqui. Então, Jesus Cristo aqui, ele se coloca na condição de um escravo. E quando nós olhamos ainda o costume do Antigo Oriente, ao qual o Senhor também falou, era costume de quando alguém chegar na casa, principalmente ali do povo daquela região, eles eram bastante hospitaleiros. Nós encontramos no Antigo Testamento diversas alusões sobre isso, quando aqueles 3 anjos vêm até Abraão, né, ele vai lá, prepara uma alimentação, porque eles eram bastante hospitaleiros. Nós encontramos também no livro de Juízes, quando aquele anjo do Senhor aparece, diversas outras passagens, no caso de Ló. Isso mostra a hospitalidade do Antigo Oriente. Eles tinham esse costume. E como o Senhor também pontuou, vinham as pessoas, eles não usavam sapato naquele tempo, usavam uma sandália, e era aberta. Então os pés eram cheios de pó. E quando chegava, tinha alguns escravos dentro dessa casa. E o escravo mais baixo era o que ficava para lavar os pés. Então a indignação de Pedro, ela foi por causa disso. Porque Jesus, ele se coloca na posição do escravo, vamos dizer assim, o mais baixo, o que lavava os pés. Então ele fica chocado quando ele vê Jesus naquela posição, né? E Jesus estava querendo mostrar esse exemplo para ele, o exemplo de humildade. É interessante que até o pastor Jonas Madureira, ele vai falar que na mesa da ceia o único que estava com os pés sujos era Jesus, né? E assim somos nós no reino de Deus. Assim somos a liderança da igreja, precisa ter esse exemplo e estar sempre apto a servir. Porque nós vamos chamados para servir. Porque naquele grande dia, nós não vamos ser apresentados como o mestre, como o pastor, como o diácono. Nós vamos ser apresentados como servo. Isso está em Mateus capítulo 25, o versículo 23. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então nós, na mesa de Deus, nós todos sentaremos iguais, né? Tem essa igualdade. Jesus, que era Deus, se humilhou, se colocou na posição de servo, dando os exemplos para nós e para os seus discípulos naquele dia. Muito bem, muito bem. E hoje? Bom, irmão Alessandro, você disse que isso não se constitui uma doutrina, né? Porque a doutrina, ela está relacionada ao partir do pão, a ceia do Senhor, né? Os 2 emblemas lá, o pão e o vinho, etc. Mas se fosse para lavar os pés de alguém hoje, o que você acha desse ritual? Ou o que você lavaria os pés de alguém hoje dentro da sua igreja, por exemplo? Bom, acho interessante nós pensar do seguinte ponto. Uma vez eu estava lá no seminário e o diretor, ele dá aula de teologia sistemática, ele estava ministrando aula de teologia sistemática sobre a doutrina da igreja, né? Nós estávamos estudando sobre eclesiologia. E ele estava contando que quando ele começou a estudar o seminário, era integral, né? Então ficava lá, só saía quando terminava. E aconteceu uma situação muito chata, ele disse, entre os alunos, né? Às vezes acontece. Nós somos seres humanos, houve um desentendimento. Ali eu acho que foi no momento da refeição. E ele disse que o diretor ficou sabendo. E chegou no momento, quando eles estavam no dormitório, eles esperavam que o diretor visse para conversar, para orientar. E o diretor entrou com uma bacia e com uma toalha. E falou, quem será o primeiro, né? Então ficou um olhando para a cara do outro, e aqueles 2 irmãos que tinham tido atrito
um lavou o pé do outro, e ele disse que houve um quebrantamento, né? O Espírito Santo de Deus agir. E eu acho que ali foi ele nos ensinando isso, ele quis mostrar que não foi algo normativo, mas foi uma direção de Deus. Sim, sim. Né? Então, Exatamente. acho que por uma direção do Espírito Santo ali no momento Exatamente. e numa ocasião específica, eu acho que assim, se o Espírito nos direcionado, não teria problema nenhum. Não pegando isso como uma doutrina, mas como uma orientação vinda do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós como pentecostais, nós não descartamos essa direção vinda do Espírito Santo de Deus, a não ser que esteja contrário. Se não tiver contrário à Bíblia, então para nós que somos pentecostais clássicos, então tá valendo. Mas eu acho que vindo da parte de Deus, eu faria assim, se Deus assim me orientasse. Amém, amém. É justamente esse ponto de que apesar de não ser doutrina, é tão emblemático, né? É tão forte esse exemplo do que Jesus Cristo fez, que quando alguém traz isso para a nossa realidade no dia de hoje e diz, olha, e aí? Né? Quem que vai ser o primeiro? Ou seja, quem que vai se humilhar diante dessa situação? Quem que vai reconhecer que é simplesmente um servo e que não está acima de ninguém e que querer se impor ou querer ter razão em cima do outro e se sobrepor, isso não é um papel de cristão, né? E quando alguém se exalta e vem com essa cena na cabeça, imediatamente o verdadeiro cristão, aquele que conhece minimamente o Senhor, ele vai pensar assim, o que eu estou fazendo? Quem eu estou pensando que eu sou? Né? Então existe uma mensagem muito forte que este exemplo traz, e eu posso dizer que eu também faria tranquilamente, principalmente se eu encontrar pessoas que gostam de servir, principalmente se eu encontrar pessoas que amam pessoas e que servem por amor a Deus e servem por amor às pessoas e não querem se aparecer ou não querem estar na foto, sabe? Não querem ser ali destacadas, querem simplesmente amar as pessoas, servindo elas, abençoando elas, servindo a Deus. Na verdade, eu não teria coragem, eu teria o prazer de me dobrar com uma toalha, com uma bacia de água e lavar os pés dessas pessoas, para justamente elas entenderem de que, olha, vocês estão servindo, mas eu também posso servir a vocês e vamos servindo, lavando os pés uns dos outros. Eu acredito que essa mensagem que é o importante. Nós não estamos aqui para nos sobrepor ou para nos achar que somos maiores do que alguém, mas estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. Ou seja, se o teu pé está sujo, deixa eu te lavar. Se o meu está sujo, não aponta a sujeira que está no meu pé. Vem lavar o meu pé. Porque é muito fácil eu dizer para você, pô, você entrou aqui dentro da casa com seus pés sujos, você não teve o cuidado de se limpar. E Jesus está dizendo aqui com esse, além dentre muitas mensagens que ele trouxe aqui com esse ato, todos os nossos pés estão sujos. Não adianta eu ficar simplesmente falando para o outro, se vira e lava o teu pé, sendo que eu posso fazer esse ato de amor e fazer com que você se sinta bem dentro da casa de alguém, que você se sinta bem dentro da casa de Deus. Se o seu pé está sujo, o que custa eu ir lá e lavar o seu pé para que você esteja bem na casa do Senhor? Mas em muitas outras situações nós queremos dizer, você entrou ali na casa do Senhor, você não guardou o teu pé. Né? Então deixa eu lavar o seu pé, ao invés de eu ficar te criticando, ao invés de eu ficar te apontando. Então eu creio que Jesus ele trouxe muitos exemplos para nós, muitas mensagens através, além da sua grande humildade, né, dele não querer se sobrepor, como eu sou o rabino, ele não precisava nem usar o título de Senhor, né, de Filho de Deus, de enviado, Messias. Não, ele era o rabino deles, ele poderia simplesmente usar o título de rabino. Como eu sou o rabino, eu sou o mestre de vocês, lava meus pés, vocês são meus servos, vocês são meus doulos, né? Vocês são os meus diáconos, vocês podem lavar os meus pés. Ele sequer quis se utilizar desse título que ele tinha terreno para se perfazer sobre os discípulos. Ele disse, não, deixa que eu lavo. Né? Então, a presunção, ela às vezes quer tomar conta do nosso coração. E eu entendo, Alessandra, que a gente tem que tomar o mesmo exemplo de Jesus, se despojar de nós mesmos. Ele se despojou da glória do Pai e se despojou da glória terrena, que ele era um grande mestre. E mesmo assim ele foi e serviu, né? Como se ele fosse o
o escravo, né? Então, para mim, é o grande exemplo, né? Ele deu uma verdadeira aula, né? Bom, ele deixou uma mensagem, né? Embora a gente tenha comentado alguma coisa aqui, ele deixou uma mensagem a ser transmitida, né? Até o Daniel, ele coloca assim que quando a gente ingressa em algum curso, né, acadêmico ou não, quem está ali, quem são os graduados, quem são os capacitados para ensinar, são aqueles que ministram, aqueles que ensinam, são os professores, e os outros alunos sentam e aprendem, e eles é que recebem esse louvor de que esse é o meu mestre, esse é o meu professor, etc, né? Naquele ambiente em que Jesus está lavando os pés, não tinha ninguém maior do que ele ali, era o próprio Jesus, era o maior, e mesmo assim ele se fez o menor, né? Qual que é a principal mensagem que você vê Jesus Cristo transmitindo aí? A principal mensagem que me chama muita atenção aqui desse ensinamento de Jesus é o exemplo de humildade. E que também uma mensagem que nós podemos tirar daqui é que Jesus também ele trabalha no nosso interior, no nosso coração. Porque quando nós olhamos o texto aqui, nós vemos que a intenção também de Jesus lavar os pés dos discípulos era tratar também um pouco da soberba deles. O texto de Lucas capítulo 22, versículo 24, que é o que o escritor da revista Irmão Daniel Coloca, ele vai falar que estava havendo uma contenda por qual deles eles queriam, né? Sim, é verdade. O lugar no trono. Então parece que Jesus ele também trata isso. Então nós podemos tirar isso também como uma lição de Jesus, que Jesus estava tratando do coração deles. Então parece que tinha algo por trás, não pura e simplesmente lavar o pé, né? E aqui não se trata de uma alegoria, né? A nossa hermenêutica é histórico-gramatical literal, não alegórica. A alegórica ela foi condenada como herética, quem usava bastante era Orígenes, né? E a alegoria é você dar um sentido espiritual para o texto. E aqui o próprio texto parece que nos dá esse sentido espiritual, né? Então nós não entramos no campo da alegoria pura e simplesmente, porque quando nós olhamos para o versículo 8, nós vamos ver que Jesus ele fala: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Isso mostra o quê? Comunhão. Então nós podemos ver um sentido espiritual por trás de pura e simplesmente lavar os pés e de serviço e humildade. E no versículo 10 também, quando ele vai falar: ora, vós já está limpos, mas não todos, que é que ele está falando de Judas, né? Então ele estava conhecendo, ele conhecia que era o coração de Judas. Então é um exemplo de humildade também, não deixar nós nos sentirmos, né? E Filipenses, tem um texto de Filipenses, capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5, eu vou ler aqui. Não atente para cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aqui, ó, o versículo 3 que eu estava procurando também. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere-se o outro superior a si mesmo. Né? Então ele está falando para não fazer nada por contenda nem por vanglória. E parece que era isso que estava acontecendo aqui. Então nós podemos tirar esse ensinamento aqui também de Jesus, que muitas vezes Jesus ele trata com o nosso coração, e muitas vezes nós não vamos entender porque Jesus está tratando, né? Mas só depois que o texto também fala isso. Então acho que nós poderíamos pensar também nesse ensinamento de Jesus. Sim. Quem estará nos vendo, nos assistindo nesse bate-papo, Alessandra, pode ser qualquer pessoa. Embora a maioria, ou quase todos, estejam relacionados à Escola Bíblica Dominical, mas eu entendo que a Escola Bíblica Dominical ela é uma base de formação, né? Uma base de formação do cristão e de obreiros. Ela contribui muito para a formação. E desses irmãos, essas irmãs que estão nos ouvindo, poderão ou estarão talvez recebendo um chamado de Deus
para ser um grande ou uma grande serva, um grande servo do Senhor, com grandes feitos, com grandes realizações. Nós não sabemos aonde cada um dos irmãos que estão aqui sendo ministrados por essa lição vão chegar. A gente não sabe se ele vai se tornar um grande pregador, uma grande missionária, ou um grande pastor. A gente não sabe se vai se tornar um grande cantor, mas é certo que grandes coisas Deus pode fazer através da vida deles, como pode fazer através da nossa vida também. E se eles guardarem essa lição, se eles guardarem esse ensinamento de Jesus, eles podem se tornar os maiores que os olhos humanos podem contemplar. Mas se eles guardarem essa lição, eles jamais se perderão, no sentido de que o objetivo é reconhecer Deus como o grande, como o bom, como o poderoso, e de que nós precisamos continuar sendo servos, mesmo que aos olhos de alguém, aos olhos dos homens, alguém nos enxergue como um grande pregador, um grande ensinador, um grande pastor, um grande cantor, um grande evangelista, um grande missionário. Jesus, ele era o grande, e mesmo assim ele não se perfez, ele não humilhou ninguém, ele não desqualificou ninguém, ele não rebaixou ninguém, e que então esta lição possa ficar não só nos corações destes professores que estarão nos vendo, dos alunos que eles estarão ministrando, e que esta essência de Jesus gere em nós de fato um fruto que nos faz tornar servos verdadeiros do Senhor Jesus. Eu queria que você trouxesse no seu pensamento, de acordo com a palavra de Deus, irmão Alessandro, algumas conclusões a respeito de tudo aquilo que nós falamos aqui, para a gente já ir encerrando esse bate-papo aí. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai falar: sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E a palavra ali, imitadores, é interessante. Paulo, ele não estava querendo falar que só ele era imitador de Cristo. E partindo desse ponto que nós somos salvos por Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é o nosso padrão, e que nós precisamos andar como Jesus Cristo andou, porque nós somos discípulos, estamos sendo discipulados. As pessoas, não somente dentro da congregação, mas fora, no nosso trabalho, quem sabe na faculdade, na nossa vizinhança, ela possa olhar para a gente e ver que a gente estamos imitando a Cristo, porque o mundo, ele está em treva, e Jesus nos chamou para sermos sal e para sermos luzes neste mundo. Então, acho que é assim que nós devemos passar, é assim que nós devemos refletir, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e principalmente para os Evangelhos, nós vamos ver que havia muitos mestres, havia fariseus, saduceus, mas quando Jesus ensinava, as pessoas vão falar que ele ensinava com autoridade. O ensinamento dele é diferente. Uma aplicação que nós podemos tirar daí é por causa que eles viam na vida de Jesus aquilo que eles ensinavam. E a própria Bíblia também vai nos orientar que nós devemos ser irrepreensíveis. É claro que nós, com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, mas com a ajuda da graça de Deus e por intermédio do Espírito Santo, nós conseguiremos sim. Então, nós precisamos ser esses imitadores. As pessoas precisam imitar a gente. E se elas estão imitando a gente, é por causa que elas estão vendo na gente Cristo, não por nós mesmos. Porque se elas olharem e verem de nós mesmos, elas talvez darão um mau testemunho, porque nós temos uma natureza caída. Mas quando nós somos salvos, nós somos regenerados. Então, nós voltamos a esse padrão estabelecido e estamos nesse processo de santificação. Então, acho que isso é muito interessante quando Paulo fala: sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não era somente ele, mas todos aqueles que são salvos, dando um bom testemunho e andando assim como Jesus andou. Nós podemos olhar para as pessoas e falar: sejais meus imitadores, como são de Cristo. Acho interessante que uma vez o Dr. Shed, ele foi lá no seminário, o diretor estava até me contando, que ele testemunhou, né? A filha dele falou que só sabia que o pai dela tinha pecado porque a Bíblia falava. E isso ele foi um grande exemplo, né, de piedade e santidade. E que nós possamos andar assim, né? Nós temos bons exemplos na história, tenho bons exemplos na igreja, tenho bom exemplo como meu pastor também, eu sempre procuro seguir os passos deles. Eu acho que nós, como servos de Deus, não somente a liderança, mas todos aqueles que foram salvos precisam dar esse testemunho, esse bom exemplo, assim como Jesus Cristo ele fez. Amém. Eu queria só comentar algo para a gente concluir, então.
de tudo isso que a gente comentou, a Bíblia fala que 2 grandes mandamentos resumem toda a lei e os profetas, né? Ama a Deus de toda a sua força, sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. E Jesus ele veio complementando, dizendo, ama o teu inimigo. E amar, como Jesus fez e Deus fez, foi atender às nossas necessidades, né? Nós éramos perdidos, pecadores, e Ele nos amou, trazendo salvação e perdão sobre a nossa vida. Quando nós amamos, de forma que sejamos humildes, então nós possamos atender às necessidades dos nossos irmãos, e também dos nossos inimigos. Quando nós focamos nas necessidades dos outros, os amando como Cristo nos amou, nós não olhamos mais se é inimigo, ou se é amigo, ou se é parente, ou se é vizinho, ou se é de longe, de longa distância. Nós simplesmente vemos necessidades que precisam ser atendidas, porque essas pessoas precisam ser amadas. Que nós possamos então ser humildes, como Jesus Cristo foi, e que possamos lavar os pés daqueles que estão necessitados, porque assim nós vamos demonstrar o amor de Deus através de nossa vida, né? Então eu agradeço pelo bate-papo, Alessandro, que Deus continue te abençoando, você, sua família e seu ministério, e você que está nos vendo também nesse bate-papo, que o Senhor te alcance através desta rica e maravilhosa lição. Deus continue abençoando vocês. Até mais.